Vamos falar de um assunto que não condiz com o esporte, com o que a gente acredita, até de maneira... no mundo, a gente não quer que isso aconteça, mesmo que não seja no esporte, entendeu? Uma coisa inaceitável, mais um caso de violência no esporte, no futebol. Na madrugada dessa quinta-feira, o ônibus do Fortaleza foi atingido por pedras e bombas na saída da Arena Pernambuco, após um empate de 1-1, jogo válido pela Copa Nordeste com o Fortaleza, né? 6 jogadores do Fortaleza foram atingidos e são imagens que a gente vai rodar aqui agora que a gente não gostaria de rodar. Vamos lá. Pedra não, foi bomba, foi uma bomba. Atingiram nossos jogadores. Sangrando. Hay que pedir ambulancia, que la policía pida ambulancia, que vayan al hotel. Porque é um absurdo, isso não cabe mais no futebol brasileiro, isso não cabe mais. Estamos todos revoltados aqui. Vamos pro hotel e a gente vai chamar. Muito triste, dói em todos nós que amamos o esporte, que amamos o futebol. A gente vive disso aqui também, de falar de futebol, de fomentar o esporte aqui na TV Horizonte para vocês, sempre por vocês também. Muito triste, lamentável, né, Ailton? Primeiro trabalho do Rodrigo Caetano na CBF agora. Vai trabalhar como diretor de seleções, mas ele vai estar próximo ali da cúpula. Então ele deve até, por querer bem do futebol, as diretrizes de futebol, ajudar a pensar em mecanismos que impeçam esses vândalos. Não sei de que forma isso será feito, nós teremos daqui a pouco, inclusive, um profissional para falar disso, mas é importante que algo possa ser feito e tem que ser feito rápido. O Bahia nós tivemos isso, Internacional nós tivemos isso, jogadores sendo lesionados, ali pode perder uma vida. Isso é absurdo, não pode acontecer. Não pode ser permitido de maneira nenhuma, é punição severa. E para falar sobre esse caso aqui, essa triste situação vivida pelos jogadores do Fortaleza, a gente recebe no nosso programa hoje o Dr. Gustavo Lopes, que é membro da Academia Nacional de Direito Desportivo. Ô, doutor Gustavo, nos vê aí, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Ô, doutor, já começo perguntando, diante dessas imagens impressionantes que a gente mostrou aqui no nosso programa, o que pode ser feito em relação à punição, hein? Seja bem-vindo. Oi, gente, obrigado. É um prazer poder estar aqui com vocês, apesar do tema ser triste. Olha só, a gente já convive com esse fenômeno da violência nos estádios de futebol e no entorno dos jogos de futebol já há muitos anos. E justamente em razão dessa violência crescente, a gente, em 2003, o legislador brasileiro criou o Estatuto do Torcedor, que no ano passado foi revogado pela Lei Geral dos Esportes. E eu já chamava a atenção que a Lei Geral dos Esportes, ela passou a exigir dos organizadores de eventos esportivos menos requisitos, menos contrapartidas do que o antigo Estatuto do Torcedor. E a gente está começando a perceber na prática o resultado da nova legislação que acabou flexibilizando a organização dos eventos esportivos. Então, enquanto antes era obrigatório ter um plano de ação para cada jogo de futebol, especialmente aqueles jogos de futebol de maior risco, mais violentos, com maior risco de violência, enquanto antes era obrigado, o clube era responsável, inclusive os seus dirigentes, de maneira penal, inclusive, por criar todo o entorno de segurança para que a violência não acontecesse, agora a gente tem todas essas obrigações flexibilizadas. E o resultado está aí. Ontem foi um incidente completamente lamentável, mas já tivemos outros anteriormente. E, infelizmente, eu acredito que teremos outros eventos violentos. Claro que uma lei não resolve tudo, mas a flexibilização de uma norma que estava dando certo também não é a solução dos problemas. Ô Ailton, tem alguma pergunta para o doutor Gustavo? Doutor Gustavo, é um prazer falar com o senhor. Nós tivemos no ano passado uma punição do Santa Cruz sobre a sua torcida, porque também tiveram atos de violência nos campos de futebol. Foram proibidos de usar o distintivo do clube e a gente sabe que eles ganham dinheiro com isso, porque eles revendem camisas, né, que são licenciadas pelo clube e outros produtos oficiais também do clube. O senhor acha que essa punição do clube para com o torcedor é um passo também nesse sentido? Sem dúvidas. Vocês comentavam um pouquinho antes de eu entrar sobre o Caetano estar próximo ali e o Caetano poder participar de medidas da própria CBF para acabar, ou pelo menos evitar que atos violentos aconteçam. A participação da Confederação Brasileira de Futebol e dos clubes é fundamental. Agora,
Não é só a CBF e não são só os clubes que vão conseguir. Tem o artigo 213 do CBJD, que é o Código Brasileiro da Justiça Desportiva, e ele já traz a previsão de que o clube mandante perca até 10 mandos de jogos, ou seja, 10 mandos de campo, em razão dos atos violentos. Então, neste momento, o esporte fatalmente será denunciado e poderá, acredito que perderá, mandos de campo em razão desses atos violentos. Vale lembrar que o Cruzeiro, quando ocorreu lá, quando o Cruzeiro perde para o Palmeiras, é rebaixado, aqueles atos violentos, levaram com que o Cruzeiro fosse punido. Ou seja, a CBF, ou a Lex Esportiva, ou o Direito Desportivo, ou as instituições esportivas, têm algumas ferramentas. Outra delas é o distanciamento dos clubes para com os torcedores organizados, para com as torcidas organizadas. E aí é bom dizer que a torcida organizada não é por si só um vetor de violência. Como em qualquer área da sociedade, existem bons torcedores organizados, existem boas torcidas organizadas e existem as ruins. E essas ruins, elas não podem absolutamente ter qualquer tipo de proximidade com os clubes e mais ainda. E aí, a Lei Geral do Esporte, ela traz essa disposição, elas já havia, inclusive no Estatuto do Torcedor, elas podem ser extintas e proibidas de ir ao estádio de futebol. Gustavo, isso resolve o problema? Não resolve, porque a mancha verde foi proibida e voltou com mancha alviverde. A máfia azul foi proibida e voltou com outro nome. Mas é uma medida. Há previsão legislativa para que os torcedores ali identificados como violentos, além das penas que eles vão cumprir, no caso de ontem especificamente, lesão corporal, até quem sabe tentativa de homicídio, que ninguém joga uma pedra daquele tamanho num ônibus com um ser humano ali dentro para machucar ou para assustar. Manda para matar, ainda que seja um dolo eventual. Além dessas respostas criminais, ou desses processos criminais, esses torcedores também responderão do ponto de vista administrativo/desportivo, sendo proibidos de ir nos estádios de futebol, sendo proibidos de ir nos jogos de futebol. A lei anterior previa uma lista negra de torcedores proibidos de ir ao estádio de futebol. Agora, isso não existe mais, até porque era muito difícil controlar, mas é possível obrigar que os torcedores, uma hora antes do jogo de futebol, vá a uma delegacia, vá a um juizado especial e fique ali até uma hora depois do jogo de futebol. Então a gente tiraria aquele torcedor. Agora, acabar com a violência é um ato muito mais complexo do que parece. Porque envolve questões de segurança pública, envolve questões sociais e envolve, acima de tudo, educação, repreensão e bons exemplos. Doutor. A gente viu no clássico um torcedor do Atlético batendo boca com o torcedor, ele até sobe ali na mureta de vidro. Esse cara tinha que ter sido retirado do estádio imediatamente. E isso tinha que ter sido mostrado para dar o seguinte recado: torcedor que não se comporta não fica aqui dentro, não é bem-vindo. Mas isso não é feito. Vamos continuar falando sobre o ataque ao ônibus do Fortaleza. O clube atualizou o estado de saúde dos jogadores atingidos. O goleiro João Ricardo foi ferido com um corte no supercílio e o lateral esquerdo Gonzalo Escobar sofreu uma pancada na cabeça, um corte na boca e um outro corte no supercílio. O lateral direito Dudu, os zagueiros Tite e Brites e o volante Lucas Sacha foram feridos com os estilhaços de vidro e tiveram que conter os sangramentos. Tudo isso no ônibus. Eu imagino o tamanho do desespero. E isso é guerrilha, gente. Isso é terrorismo. Viu? Vamos chamar... Ô, doutor, isso não pode ser tratado como terrorismo, não, doutor? Ou é pesado, hein? Não vejo como terrorismo. Tá doido aí? Eu vejo realmente como atos criminosos individualmente considerados. Então, os torcedores que arremessaram aquelas pedras, enfim, jogaram foguetes, eles são ali individualmente criminosos, e cada um cometendo crime dentro dos limites das suas ações. Eu acho que classificar como ato de terrorismo é um pouco demais. A gente não pode banalizar o terrorismo. Ô, doutor, uma pergunta para o senhor, porque a impressão que dá, e a gente fala muito sobre isso aqui, até o Léo compartilha a insegurança dele de ir com a família, né, aos estádios, porque, ao que parece, o futebol tem ficado cada dia mais doentio, nesse sentido da violência crescer a cada dia e ser um ambiente muito menos agradável do que era antes, né? E a sensação que dá é que esses episódios se repetem por conta de uma impunidade a todas essas pessoas que fazem isso.
Então, a pergunta para o senhor é: há uma dificuldade de identificar essas pessoas responsáveis por esses crimes, essas violências? Eu falo tanto nesse episódio da torcida organizada do esporte, quanto em outros episódios também, Cruzeiro contra Curitiba. Dava para ver claramente na transmissão quem eram essas pessoas, mas a impressão que fica para a gente é que ainda há uma dificuldade, ou talvez uma falta de vontade da justiça em identificar essas pessoas e puni-las verdadeiramente. A sensação de impunidade é um dos fatores primordiais para a escalada da violência, porque aquela sensação de que eu posso fazer o que eu quiser, que a punição não vai chegar, ela, além de não desestimular o ato criminoso, ela ainda incentiva. Se buscar ou se identificar aqueles criminosos, é muito fácil. Hoje há uma série de ferramentas, as câmeras, tudo foi filmado, muitos deles já têm algum tipo de registro, inclusive facial. Existe, ou pelo menos tem que existir, na entrada do jogo, o controle de acesso e saída por meio de câmeras. A gente tem visto até situações que pessoas com mandado de prisão aberta vão ao estádio de futebol e saem de lá presas porque foi identificado pela câmera. Identificar é muito fácil, basta ter vontade. E, infelizmente, a gente sempre passa por aquela sensação de impunidade no Brasil. Então, precisou o Robinho ter sido condenado por estupro lá na Itália para chamar atenção para a violência contra a mulher aqui. Precisou agora o Daniel Alves ser condenado por estupro lá na Espanha para chamar atenção para a violência contra a mulher aqui. A gente erra muito no que diz respeito à impunidade e isso, sem dúvidas, é um fator primordial, fundamental para a escalada da violência.